Olá, eu quero compartilhar hoje uma palavra que se encontra aqui em João, capítulo 15. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, eu vou ler até o versículo de número 10, que nos fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que assentado em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu tenho aqui algumas coisas anotadas. O verbo permanecer, essa minha tradução aqui é revista atualizada, e usa o verbo permanecer. Fala 11 vezes o verbo permanecer nessa tradução. E o que me chama a atenção aqui, eu até anotei aqui, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque existe a videira falsa, ou seja, as doutrinas antibíblicas. No versículo 2, ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ramo seco é cortado, ramo que não absorve a seiva da videira, pois ramo seco, se não cortar, enfraquece a videira e a videira pode morrer. Então é necessário, eu tenho um pé de videira aqui em casa e eu tenho que fazer a poda. Geralmente é em junho, de junho a agosto eu faço a poda, para que ela venha se fortalecer e venha frutificar. É necessário. A poda na nossa vida, ela dói. E o que eu acho interessante, eu até gravei um vídeo uma vez, quando eu fiz a poda, onde eu podei ali, estava chorando, estava lacrimejando. E assim também na nossa vida. Quando Deus está nos podando, nós choramos, porque dói, a poda dói. Porém, a poda é necessária para que nós venhamos frutificar para o reino de Deus. Então, aguenta a poda de Deus na sua vida, porque aquilo que está em excesso na sua vida, Ele tira, para que você venha produzir frutos para a obra dEle, para o reino dEle. Eu tenho aqui algumas coisas anotadas. Aqui no versículo 2 também, a poda nos ramos favorece a colheita. Também aqui, no versículo 3, vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, quando penetrada em nós e aceita por nós, nos limpa. Ou seja, faz a poda na nossa vida. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele confronta. Se aonde você está, o Evangelho de Jesus Cristo não tem te confrontado, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é para nos confrontar, para que assim nós venhamos nos arrependermos e verdadeiramente termos uma vida digna diante de Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, nós necessitamos ser confrontados todos os dias para nos arrependermos, termos uma mudança de mente. Aqui no versículo
de número 5, fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Frutos dignos de arrependimento. É os frutos que nós precisamos produzir. Frutos dignos de arrependimento. Porque sem Jesus nós não fazemos nada. Tudo é com a graça que Ele nos dá. Aqui no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Permanecer é a condição para estar em Cristo. Então é necessário permanecer. O que acontece quando se corta um galho de uma árvore, seja ela qual for, de qualquer planta, ela vai se secar. O que acontece com um membro do corpo? Se eu cortar meu dedo, vai apodrecer fora do corpo. Assim também é quando nós estamos na igreja e nos afastamos do Evangelho de Jesus Cristo. É necessário estarmos dentro do templo, dentro da comunhão com os irmãos, mesmo tendo dificuldade muitas das vezes, mesmo muitas das vezes tendo perseguição, mas é dentro da arca. Aí nós temos que lembrar da arca de Noé. Na arca de Noé estavam todos os animais ali. E eles tiveram que se suportar ali. Entendeu? Com as suas necessidades que eles faziam, com todas as dificuldades na alimentação, com pouco espaço. Assim também somos nós hoje. Precisamos, o apóstolo Paulo mesmo fala, é necessário muitas das vezes suportar. Então vamos nos suportando, perdoando as ofensas, mas é necessário estar no corpo. É necessário estar dentro da arca. Não podemos ser arrancados fora, não podemos ser cortados. É necessário fazermos partes de uma membresia, de uma igreja. Isso é verdade, é bíblico. Congregar é necessário. O corpo precisa estar saudável. E como eu vou estar saudável se eu estiver em comunhão? Uma brasa fora da fogueira, ela se apaga. Um galho cortado de uma árvore, ele seca. E um membro de um corpo humano cortado, amputado, ele apodrece. Assim também acontece na vida espiritual. Necessário é nós congregarmos. Não olhe para os defeitos e a falha dos seus irmãos, porque todos nós estamos em processo. Todos nós estamos buscando o céu. Então é necessário nós congregarmos e nos perdoarmos, porque Jesus Cristo está voltando. Então permaneça. Assim como Jesus falou 11 vezes nesse capítulo aqui, até o versículo 10, do 1 ao 10, ele fala o verbo permanecer. E aqui no versículo 7 ele fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedir o que quiser é pedir segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Muitas pessoas querem pedir o que querem para o seu próprio ego e não vai ser feito, porque está pedindo pela sua própria vaidade. Então nós precisamos orar em cima da vontade de Deus para a nossa vida, para que assim se cumpra o que Deus tem e aquilo que nós queremos. Porém, tem que pedir segundo a vontade de Deus para que se cumpra. No versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando entendemos que dar fruto é termos mudança de vida, mente, damos frutos para o reino de Deus. Necessário é que nós venhamos ter uma mudança de mente e uma mudança de vida. Precisamos aceitar as pessoas, conviver com as diferenças. Precisamos entender que cada um tem a sua maneira de ser e precisa ser respeitada. Aqui no versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Que possamos permanecer no amor de Jesus Cristo.
que possamos verdadeiramente estar na presença de Deus em espírito e em verdade. Não ore para as adversidades da vida, nem para as dificuldades, mas permaneça na palavra. Permaneça. Não olhe para trás, mas permaneça em Cristo. Permaneça na videira verdadeira, que é Jesus, porque tem muitas videiras falsas se levantando aí e pregando um evangelho que não traz mudança de vida, que é apenas uma religiosidade. E religiosidade não transforma, não regenera e não dá salvação. Mas o que dá salvação é nós sermos confrontados, é nós estarmos firmes e arraigados na palavra de Deus, é nós estarmos verdadeiramente tendo sido enxertados na videira verdadeira. Nós precisamos ser enxertados na videira verdadeira, precisamos produzir frutos dignos de arrependimento todos os dias da nossa vida, porque sem mudança de mente, sem mudança de vida, como alcançaremos o céu? Pense nisso. E se essa palavra falou no seu coração, dê o seu like, se inscreva no canal, esse canal é novo e nós queremos aqui, através desse canal, dessa ferramenta, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo.